Cumprimento a todos no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe cada coração. Ele dê saúde ao enfermo, alegria ao triste, ânimo ao desanimado, e que todos possam ser esforçados, animados a prosseguir na jornada. E eu quero fazer uma pergunta. É você cristão? O cristão às vezes fala que é cristão, mas nem todos sabem o que é ser cristão. Cristão porque o país é um país cristão, não é um país budista, não é um país muçulmano, não é um país judaico, do judaísmo. Então, são todos cristãos, não sendo muçulmanos, não sendo budista, não sendo brahmita, então é cristão. Você é cristão? Sou católico. Você é cristão? Sou batista. Você é cristão? Sou assembleiano. Você é cristão? Sou adventista. Você é cristão? Sou isto, sou aquilo. Mas o que na verdade vem a ser cristão? É aquele que carrega um rótulo de uma igreja? Tem um dom? A Bíblia, ela é a base de vida, de inspiração, de conduta daqueles que realmente são cristãos. O cristão, no início, eles nunca se chamaram a si mesmos de cristãos, mas eles foram chamados, no princípio, de cristãos. Os apóstolos os discípulos foram chamados de cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós encontramos aí do verso 19 ao verso 26, a fundação da igreja que estava em Antioquia, ou de Antioquia. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão caminharam até a Fenícia e Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. E tendo-o achado, enviou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. É um termo que deveria ser bem honrado por aqueles que se dizem cristãos. Mas cristãos porque nasceram num país que predomina o cristianismo, não é esse tipo de cristianismo, de cristãos, que a Bíblia se refere. Ali eles eram cristãos num mundo totalmente pagão. Era o nascimento, a fundação da igreja de Antioquia. Mas o que vemos hoje?
um bando de pagãos dizendo que são cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles estavam externando algo que as igrejas dali, as religiões de então, nunca tinham mostrado. Então eles viram que a vida que eles tinham era uma vida diferente. Não era uma vida mesquinha, não era uma vida morna, nem uma coisa nem a outra, mas eram firmes, fortificados na palavra, tinham uma conduta digna do nome cristão. Agora, como que nós podemos observar quem tem estragado o nome de cristãos? São justamente os que se dizem cristãos. Outros não vão estragar o nome de cristãos, são aqueles que se dizem cristãos e não têm uma vida segundo as Escrituras. Então Jesus disse: vós sois o sal da terra. O cristão é o sal da terra. Enquanto ele estiver salgando. Mas quando ele se deixa envolver pelo mundo, deixa-se envolver por aquilo que não é segundo a fé, então ele se torna insípido. E Jesus disse: quando o sal se torna insípido, para que ele serve? Para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Não serve para mais nada. Ele perdeu a sua função. Então está-se apenas vivendo com o nome que veio por hereditariedade. Todos que dizem que amam a Cristo, então são cristãos. Israel nunca foi um país, nunca foi cristão. Ele tem o judaísmo, ele tem as suas religiões. Agora, o que nós temos às vezes percebido, pessoas que já foram libertos por Cristo, querendo se tornar, voltar a seguir o judaísmo. Isso a gente tem observado, a luta de Paulo para levar aqueles judeus a receberem Cristo como a fonte de vida foi grande, a tal ponto de que eles se iraram contra Paulo para o destruir. Então, na carta aos Gálatas, nós encontramos esta luta de Paulo com aqueles irmãos que saíram da Judéia, ao ver que aquelas pessoas ali da Galácia tinham recebido a Cristo. Então eles quiseram impor a religião judaica sobre eles, a lei mosaica, dizendo que eles tinham que se circuncidar, guardar sábados, guardar dias. E até hoje essas pessoas estão aí, o mesmo espírito, querendo levar as pessoas a entrarem debaixo do jugo da servidão da lei. Agora, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firme, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, ali estavam querendo que os irmãos se circuncidassem. Mas Paulo exorta e diz:
Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu, Paulo, vos digo. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A era dos profetas durou até João. Não, mas agora tem que ter o outro, o último, Elias. Estão vendo? Mas João foi a última manifestação de Elias, aqui, como profeta. Agora, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vocês têm caído da graça, quando vos justificais, dizendo que Deus levantou um profeta para esse tempo. E que fez esse profeta? Levou o povo a um jugo da escravidão outra vez? A ponto de receber mais honra do que o próprio Cristo? Vocês têm coragem de deixar a Cristo, mas não têm coragem de deixar este falso profeta. Vocês têm voltado, têm caído da graça. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Nós, hoje, ao alcançar esta libertação, Cristo nos libertou. Liberdade alcançada através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Então fiquemos firmes e não nos tornemos a colocar-nos debaixo do jugo da escravidão. Quereis vós voltar agora para o judaísmo? Porque se decepcionaram com falsas doutrinas, se decepcionaram com falsos cristãos, se decepcionaram com falsos pastores, com falsos evangelistas, se decepcionaram com pregadores do evangelho mais amantes do mundo do que amantes de Deus. E agora então querem fazer para vós um caminho para voltar para onde? Saia, volte para a palavra, abrace a Cristo. Você não precisa de um novo mediador para dizer se você não receber essa mensagem, você não estará no arrebatamento. Esse arrebatamento aí que já era para ter acontecido desde 77, sim? Agora, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Então tá aí. Troca a sua liberdade por um monte de falsas doutrinas, por um legalismo. Troca a sua liberdade em Cristo por uma liberdade carnal, mundana, diabólica. Troca a inspiração do Espírito Santo, a comunhão com os santos, por uma doutrina diabólica de que não tem que obedecer, fazer mais nada. É tempo. As coisas sempre acontecem assim. Mas você que alcançou a liberdade, dê valor a isto. Dê valor. Porque se você se tornar a entrar debaixo de um outro jugo, vai ser difícil você escapar. Pretextos de conhecedores da verdade, mas enganadores
pega os incautos, os imprudentes e joga os seus julgos sobre eles. Olha, a liberdade que Cristo nos proporcionou, nos proporciona e está a proporcionar a todos aqueles que abrirem o seu coração para ficarem com a sua palavra, com a Bíblia. Não é uma meramente falso que não tem coragem de se colocar pela Bíblia. Mas mostra a Bíblia, estou pela Bíblia. Mas seja autêntico. Se você diz que não crê nem William Branham, você vai se tornar novamente um cristão. Mas enquanto você tiver dúvida se crê ou não crê, você é simplesmente um morno. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe, não só hoje, mas todo o tempo, até que cumpramos o nosso dever, a nossa jornada, o nosso tempo aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura, receba a libertação, receba a luz, entendimento, conhecimento da verdade. Amém.